Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você o que eu aprendi na aula 299 do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. E olha, essa aula foi daquelas que mexem profundamente com a nossa forma de enxergar a realidade, o conhecimento e até mesmo o papel que o Estado e a sociedade civil exercem nas nossas vidas. Então se prepara porque tem muito conteúdo, muita reflexão e principalmente uma provocação constante para que a gente repense tudo aquilo que a gente toma como certo. O professor começou a aula avisando sobre uma mudança técnica no site do curso, mas logo entrou no que realmente interessa. Ele quis retomar o tema da aula passada e aprofundar ainda mais. A grande ideia que ele ressaltou logo de cara foi a seguinte: estudar filosofia é, antes de qualquer coisa, um exercício de percepção e de expressão. Isso mesmo, não é decorar doutrina, não é repetir conceitos prontos. Filosofia é, em grande medida, um treino de como ver o mundo e como dizer com clareza aquilo que se vê. Ele comparou esse exercício filosófico ao exercício literário. Recomendou inclusive um livro de nome Saber Descrever, do Júlio Pairó, que por muito tempo foi usado como manual para desenvolver a capacidade de descrição refinada. Nele, há treinos como observar uma sala e perceber não só as cores óbvias, mas as tonalidades intermediárias, os semitons. É aprender a chamar uma mesa pelo seu estilo, e não apenas pelo nome genérico mesa. E por que isso é importante? Porque quando você descreve com precisão, você se aproxima mais da experiência sensorial real. Não é só falar bonito, é saber nomear corretamente a realidade. E isso, segundo Olavo, falta muito no Brasil. A educação brasileira não oferece esse tipo de treino literário, então a pessoa chega na faculdade de filosofia com um vocabulário limitado, com pouca prática de leitura séria. Aí aprende alguns termos filosóficos sofisticados, acha que entendeu tudo, mas na verdade está fazendo confusão com as palavras. O resultado é o que ele chama de micos filosóficos, que são erros grosseiros, às vezes até engraçados, mas sempre sinal de que a pessoa não entendeu nada do que está tentando discutir. Aí o professor entra em uma das discussões filosóficas mais importantes de todos os tempos, o embate entre realistas e nominalistas. Esse é um debate que gira em torno da seguinte pergunta: será que existem coisas como a beleza em si? Ou será que só existem coisas individualmente belas e nós criamos a ideia de beleza a partir da observação dessas coisas? Esse dilema não tem solução definitiva. E isso não é um problema. Muito pelo contrário. Essa tensão é essencial porque nos obriga a refinar o olhar, a perceber as nuances entre o universal e o particular. E é exatamente isso que desenvolve o nosso senso do real. Depois o professor citou Kant. Para Kant, tudo o que a gente percebe no mundo são percepções singulares. O universal, como os conceitos de possibilidade, existência, causalidade, não vem da experiência, mas da razão pura. A razão organiza o caos sensorial e nos dá uma estrutura para entender o mundo. Só que o Olavo contesta essa ideia, e aí entra um dos momentos mais ricos da aula. Ele propõe uma reflexão simples, mas genial. Será que a noção de impossibilidade vem mesmo da razão pura, como diz Kant? Ou será que a gente aprende o que é impossível a partir da experiência? Pensa num bebê que tenta pegar um objeto fora do seu alcance e não consegue. Ele vive, fisicamente, uma experiência de impossibilidade. É algo direto, corporal, concreto. E isso, segundo o professor, é muito mais convincente do que a ideia de que a noção de impossibilidade é fabricada pela razão. Mais ainda, essa noção de impossibilidade é o que nos permite entender o que é necessário. E sem entender o que é necessário ou impossível, você não consegue nem começar a compreender o que é probabilidade, o que é lei natural, o que é ciência. Ou seja, essa noção é absolutamente central para o nosso entendimento da realidade. E olha só que interessante, ele explica que uma impossibilidade física pode ser relativa. Você pode imaginar um outro mundo onde aquilo que hoje é impossível seria possível. Mas no nosso mundo, com as nossas circunstâncias, aquilo é impossível de verdade. É como se fosse uma impossibilidade absoluta. Esse jogo entre o relativo e o absoluto é o que nos permite medir a realidade e saber o que dá ou não para fazer. Aí ele entra em uma crítica à sociedade brasileira atual. Quando as pessoas discutem temas como intervenção militar, por exemplo, ninguém para pensar no que realmente seria necessário para que isso acontecesse. O professor cita uma lista de perguntas estratégicas que deveriam ser feitas antes mesmo de considerar essa opção. Só que ninguém faz essas perguntas. As pessoas não analisam a situação concreta e vivem no mundo da fantasia, da opinião vazia.
E isso não acontece só com o povo comum, não. Acontece com gente de formação universitária, com políticos, com jornalistas. É como se o país inteiro tivesse perdido o senso da realidade. E esse afastamento da realidade tem uma causa: a decadência da linguagem. Não estamos falando de erros gramaticais bobos, mas da perda da capacidade de usar a linguagem para se conectar com o real. A linguagem virou uma ferramenta para manipular emoções e não para descrever o mundo. E isso tem consequências sérias. Um exemplo que o professor deu é da mídia. Quando uma criança de 12 anos comete um assassinato, os jornais dizem "um jovem cometeu o crime", em vez de chamar a criança de assassina. Eles usam um termo genérico para disfarçar a realidade. E essa escolha não é inocente. É um truque que impede as pessoas de fazer distinções fundamentais. E se você não sabe nomear as coisas corretamente, você não consegue pensar corretamente sobre elas. Essa distorção da linguagem está presente em vários debates públicos. O professor fala, por exemplo, do uso errado da palavra homofobia, que originalmente era um termo clínico para designar uma aversão irracional, mas que foi transformado num rótulo político para silenciar qualquer crítica ao movimento LGBT. E isso impede qualquer debate sério sobre o tema. Ele também entra numa discussão delicada, sobre gênero. O professor deixa claro que gênero é um conceito linguístico, não biológico. Portanto, ele é construído socialmente. Isso não significa que a construção de gênero é algo natural ou que qualquer construção seja válida. Por contrário, ele explica que construir uma identidade de gênero oposta ao sexo biológico é algo extremamente difícil e exige um esforço enorme de imitação. Não é uma coisa simples ou natural. É uma construção que exige muito aprendizado, muito treino. Não é à toa que existem cursos na internet ensinando homens a andar como mulheres. Isso mostra que é um processo forçado, artificial, e não algo que surge espontaneamente. O problema é que, segundo o professor, hoje em dia as pessoas perderam a capacidade de fazer distinções entre realidade e imaginação, entre desejo e fato, entre o que é e o que poderia ser. E isso destrói a possibilidade de debate público. O que sobra é gritaria, histeria e imposição de vontades. E aí ele faz uma crítica ao Estado moderno. Segundo Olavo, o Estado se tornou o único detentor da autoridade racional. Só quando o Estado valida uma ideia é que ela se torna obrigatória. Por isso, não importa se uma teoria científica está certa ou errada. Ela só passa a ter autoridade quando o Estado a incorpora nas leis e nos currículos escolares. E isso é um problema, porque transfere toda a autoridade da razão para o Estado. A ciência, por si só, não tem poder para se impor. Só o Estado tem esse poder. E isso significa que a racionalidade científica é subordinada à autoridade política. Para resistir a esse domínio do Estado, o professor propõe fortalecer a sociedade civil. Mas como fazer isso? Não é por meio de partidos ou leis, é criando iniciativas independentes do Estado que nascem da sociedade de forma espontânea. Ele cita o exemplo da economia informal, que já chegou a representar 60% do PIB. Essas são as iniciativas que funcionam fora do controle do Estado e que devem ser preservadas. Por fim, o professor encerra com uma reflexão sobre a importância de uma verdadeira autoridade intelectual. Ele acredita que só uma nova elite intelectual, formada por pessoas com preparo, leitura, cultura e capacidade de pensar com clareza, poderá tirar a sociedade do caos cognitivo em que ela se encontra. E para isso, não adianta pressa. É preciso estudo sério, dedicação, treino de linguagem, leitura profunda e muito exercício de reflexão. Então, se você quer fazer parte desse esforço de resgate da inteligência, da linguagem e da realidade, continue acompanhando esses resumos. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essas ideias. Vamos juntos fortalecer a sociedade civil e reconstruir, de dentro para fora, o nosso senso do real. Eu acho que é uma das primeiras que o ser humano tem. A própria experiência, vamos dizer, da dificuldade, por exemplo, a dificuldade que uma criança tem para se manter de pé e aprender a andar. Quer dizer, quantos tombos você não precisa levar para você